Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luciano Trevisan, tenho 46 anos, sou fotógrafo e vivo de fotografia desde 2002. Mas esse vídeo não é sobre fotografia. Eu resolvi gravar esse vídeo e deixar nas redes, né, eu vou deixar esse vídeo inteiro. Ele vai ser um pouco longo, mas espero ajudar algumas pessoas que podem vir a passar, né, por isso, pode passar por isso. Eu peço até desculpa pelos vícios de linguagem, se eu tiver algum, porque é o primeiro vídeo que eu gravo para a internet, então não tenho muita experiência de ficar na frente da câmera. É mais um bate-papo mesmo, né, de como aconteceu no meu caso. Então eu espero que eu ajude algumas pessoas e também alguns amigos que não estão sabendo, né, do porquê que eu dei uma sumida aí durante um ano. Mais ou menos. E o que eu vou contar aqui é como eu descobri o meu câncer através de um espirro que eu dei. A gente está gravando esse vídeo em março de 2025 e o que aconteceu foi em maio de 2024, final de maio de 2024, eu dei um espirro e a partir daí eu descobri um câncer que eu tinha e eu vou contar como. Antes de começar, eu queria agradecer algumas pessoas. Os médicos eu vou agradecer durante o vídeo, né, dos profissionais que estão comigo, que fizeram, né, que estão fazendo todo o processo junto comigo. E primeiro eu queria agradecer a Deus, a Jesus, a São Miguel Arcanjo, por toda a força, toda a paciência e tudo de bom que está acontecendo comigo desde o começo, que eu soube dessa doença, que para mim foi um livramento do jeito que aconteceu e eu vou explicar o porquê. E agradecer a minha esposa por estar do meu lado, por ser uma mulher forte e resiliente, que está segurando também a barra aqui junto comigo. Alguns amigos poucos que estão sabendo, né? Eu vou falar, e vou explicar o porquê e falar sobre a rede de apoio, tá? Então, agradecer a minha prima Fernanda, que é da área oncológica, que está me dando um suporte muito bacana desde o começo até agora. A família Ventura, meus parceiros de trabalho, meu cliente, meu principal cliente, que estamos há muitos anos juntos, que também desde o começo está me dando uma baita força. O Valentim, grande amigo, que também desde o começo está sabendo. O irmão da minha esposa, o Tito, a esposa dele, a família dela, que ficou em oração. O Tito também me ajudou, me levando em algumas consultas. A minha irmã, o meu pai, e os doutores que eu vou agradecer mais para frente. Já de início também eu agradeço ao meu plano de saúde, a Intermédici. Muita gente fala mal de plano, eu não tenho o que falar da Intermédici. As meninas de lá, de Tietê, aqui da unidade Tietê, as médicas que estão lá, me atenderam muito bem, tudo que eu precisei foi feito. Estão sempre me ligando, perguntando como é que estão as coisas, e a gente, né, acaba pegando até uma amizade de tanto que eu estou indo lá, pegar guia, essas coisas, mas assim, não tenho o que falar deles, foi assim, está sendo muito perfeito o atendimento. Então, o que eu vou falar sobre rede de apoio é isso, contar ou não contar para todo mundo. Assim, eu não sou influencer, não sou, né, eu sou uma pessoa comum que estou através do plano de saúde, indo atrás da cura de um câncer, né? E eu optei por não contar, não porque eu não queria que ninguém ficasse sabendo, mas é porque, assim, não é quando você recebe diagnóstico, não é uma doença fácil de você assimilar na hora. Então, assim, eu queria entender o que estava acontecendo, o processo que estava acontecendo, e eu resolvi, assim, como no dia a dia, eu falei para as pessoas que eu no dia a dia, o Valentim, eu converso todo dia com ele, que a gente fala sempre de trabalho, ele está sempre batendo papo, todo dia, né, o meu cliente principal, então, a escola do meu filho, o diretor, que também, né, a gente tem que falar. Então, assim, foram essas pessoas mais próximas que eu acabei, a minha sogra também, que eu tenho que agradecer muito pela força que ela está me dando. Então, assim, quando você tiver o diagnóstico, pensa nisso.
Não tem problema, na minha opinião, não tem problema nenhum se você quiser ficar mais, né, fechado com a informação, mas é importante você ter uma rede de apoio. A gente acha que consegue passar pelas coisas sozinho e não consegue. Por quê? Porque, assim, é uma doença, entre aspas, diferente, porque tem toda aquela, né, o câncer e tal, mas assim, então é difícil. Eu ouvi depois eu vou até colocar na descrição o nome dos médicos e também de dois Instagrams que eu sigo, que é Pode Falar de Câncer e Oncoguia. E um deles eu ouvi uma coisa bem bacana, que assim, a gente está acostumado a pegar sempre os casos negativos, né, os casos que dão mais problema dentro do câncer, e esquece que a maioria é curado, que a maioria tem a cura, só que a gente, às vezes, né, a notícia é da, daquele que infelizmente não teve né, não está tendo um sucesso, não teve um, um diagnóstico muito positivo. Bom, como aconteceu da descoberta? Final de maio, 26 de maio praticamente, foi o dia que aconteceu. Mas uma semana antes, eu já estava sentindo uma dor na região lombar. Mas eu já tive lombalgia. Eu, como fotógrafo, eu carrego peso, luz, equipamento. Então, assim, às vezes eu tinha acabado de voltar de São Paulo, eu estou morando no interior agora, eu tinha acabado de voltar de São Paulo de umas fotos na Ótica Aventura, e durante a semana deu aquela dorzinha e tal, mas até aí tudo bem. Não senti nenhuma diferença brutal. Na semana do dia 26, começou a aumentar a dor. Eu espirrava, eu tossia, sentia um desconforto perto do diafragma e doía tal, eu botava a mão, mas até então achei que era uma inflamação. Aí no dia 26, que foi o domingo, deu uma piorada. Eu falei até com a minha esposa, segunda-feira eu vou no médico, porque tá doendo bastante. E aí, assim, acordei para acordei para tomar café da manhã e assistir a corrida. Era Grande Prêmio de Mônaco, de Fórmula 1, que eu não perco aquele dia, eu lembro disso. Eu estava na sala, tomei o café, quando eu levantei para ir para o quarto, eu espirrei e aí me travou a coluna. Eu dei um espirro, encostei na parede, fui descendo, não consegui ficar em pé. Me deu uma dor absurda do lado esquerdo, é como se estivesse rasgando o músculo da gente, foi assim, foi uma coisa absurda. Aí eu deitei no chão, estiquei, aí, né, não fiz escândalo, nada, só tava doendo, eu falei, lá o que aconteceu? Eu falei, calma, tava meu filho junto, né, não quis assustar ele também. Eu falei assim, não, me deu uma fisgada aqui, eu não tô conseguindo me levantar, mas eu tô mexendo minhas pernas, tá tudo certo. Fiquei uns 20 minutos esperando ver se a dor não dava. Qualquer movimento que eu fazia, vinha a dor, que eu levantava, assim, de dor, assim, porque ela parecia que rasgava, sabe? Perto aqui da lado esquerdo, perto da nádega, né? Do lado, e vinha descendo para a perna até perto da coxa aqui. Bom, fui de resgate, chamar minha esposa, falei, tem que chamar o resgate, porque minha esposa não ia conseguir me levantar. Eu não conseguia me levantar, me chamaram o resgate, eles vieram, me colocaram na maca, me amarraram, me levantaram com a maca, na maca, que eu não conseguia levantar, não dava, era me pegar e doer. Me levaram para a Santa Casa aqui da cidade, de Tietê. Domingo, Santa Casa, fiquei tomando remédio para dor, não tinha o que fazer. Se fosse São Paulo, tal, ainda seria para um lugar mais especializado, né? Mas, enfim, não tem problema. É por isso que eu falo que tudo aconteceu da uma maneira que tinha que acontecer para chegar no que está hoje. Fiquei lá de um dia para o outro, a dor não passava, me transferiram de ambulância para Santa Casa de Piracicaba. Lá eu fiquei mais um dia. E no final da noite, da segunda-feira, o médico de plantão lá, ortopedista, falou assim, eu tirei um raio-x, mas ficou como uma lombocitoalgia, se não me engano, o nome, aguda.
E me passou uns remédios e falou assim, eu vou te dar mais uma dose de... Eu tomei morfina, tomei tramal. Se você levantar, pode fazer o tratamento em casa, senão a gente fica. E aí eu tomei a última dose à noite, na veia, né? E me dava algumas crises ainda, só que com o remédio para dor estava mais aliviado. E aí eu consegui levantar na maca e fui liberado, fui para casa. Aí, normal, entrei no carro, minha esposa me levou, era 1 da manhã mais ou menos, e fiz o tratamento em casa. Aí passou alguns remédios, uma injeção, né, que é para também muscular, no músculo, não vou lembrar o nome, e durante os 10 dias ficou desse jeito. Aí melhorou. Eu comecei a andar normal, com um pouco de dor, mas achando que era uma lombalgia. Só que aí eu procurei um ortopedista. Marquei com o ortopedista aqui em Tietê, o Dr. Fábio Pérez, que é especializado em joelho, mas ortopedista. E eu expliquei para ele, no dia que eu fui, é muito engraçado, no dia que eu fui doeu, a perna puxou. Falei, doutor, hoje que eu vim aqui tá doendo um pouco mais, não sei porquê, que eu tava bem. Aí ele falou assim, eu vou te pedir uma ressonância magnética. E beleza. E aí eu fiz a ressonância. E na ressonância veio o primeiro diagnóstico, né? Que veio assim, veio várias coisas, né, escrito, mas o que veio assim, lesão de aspecto neoplásico no corpo vertebral de L1, determinado de fratura patológico e recuo do muro posterior, papapá. Então assim, para mim, isso aqui poderia ser um hemangioma. Aí a gente começa a jogar na internet, aí vem de tudo. Aí uma dica que eu dou, eu fui no Google no começo, mas assim, não vá. Se você puder, eu fui para saber, para entender, mas depois de um certo tempo eu parei de ver porque é complicado, porque vem muita coisa e você filtrar é muito difícil. E aí, beleza, deu aqui, minha prima Fernanda, que manja toda essa área oncológica, falou, Luz, você tem que olhar isso aqui direitinho, tal. E aí o doutor Pérez, eu vou colocar, doutor Fábio, eu vou colocar a foto da imagem da ressonância para vocês verem como é que estava a minha vértebra, que eu espirrei e ela comprimiu. E aí, ele falou, eu te aconselho aí para Piracicaba procurar um especialista em coluna e me indicou o doutor Paulo Remonte. Eu passei primeiro com o doutor Luiz Carlos Varela, que foi o que me falou que eu teria que usar um colete PUT, que até então eu estava sem colete. Ele falou, não, você tem que usar que você está com um risco de fratura, você pode parar de andar. E eu não tinha usado o colete. Não estava usando. Aí eu comprei o colete e ele falou, vou te passar para o doutor Paulo. Paulo Humberto Remonte, fantástico médico, eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que ele fez e está fazendo por mim. Eu passei com ele na clínica, que fica dentro da Santa Casa de Piracicaba. Ele falou assim, você está com uma lesão aqui, papai? Eu não vou lembrar de acordo, né, muito bem. Ele falou assim, falei, doutor, mas pode ser hemangioma, tal. Você sempre tentando levar para o lado mais brando. Ele falou assim, eu vou, assim, ele não falou desse jeito, ele falou de um jeito direto, mas muito tranquilo. Então, assim, é assim, intocável o jeito com que a gente conversou desde o começo, me explicou tudo certinho. Assim, na sua idade é muito difícil ser benigno esse tipo de fratura. E aí, assim, até então, a gente não é benigno, maligno, mas ficou nisso. Ele falou, eu vou precisar fazer uma biópsia do osso da sua coluna. Eu falei, tá bom, marcou para outro dia já. Aí fui no hospital do Unimed, que ele é diretor lá, né? Até então ele era, acho que, diretor da área ortopédica. Aí a gente deita numa maca e ele, de barriga para baixo, ele colocou um martelinho com um caninho e dá umas marteladas, lógico, anestesia e tal, e dá umas 3, 4 marteladas para pegar e tirar um pedacinho do osso mesmo. Não dói. Assim, você sente a pressão da martelada, mas não é nada absurdo. Tomei um pontinho ali, beleza. E aí passaram alguns dias,
mandou para o laboratório, para o IAP, que é também fantástico, e aí veio o diagnóstico que era um carcinoma metastático em tecido ósseo, com padrão folicular. Foi o que deu. E aí é um câncer, né? Aí que eu descobri que era um câncer. E aí quando o doutor Paulo veio, a minha prima leu isso aqui também, falou, assim, minha prima sempre me dando as diretrizes, mas lógico, ela sempre esperando o médico dar o... Mas ela já sabia, quando ela leu, quando eu mandei isso aqui para ela, ela já sabia. E falou, ó, receba a informação, tal. Aí o doutor Paulo disse, ó, é um câncer. Ele não falou desse jeito, né, um câncer, mas disse, ó, você está com carcinoma, você está com um tumor, ele é maligno e você precisa tratar isso. Então eu vou te indicar já para você procurar um oncologista. Tem aqui o SECAM, que é o Centro do Câncer dentro da Santa Casa, e me deu uma outra médica que eu não lembro, eu já estava lá dentro, já era do plano. O SECAM eu vi que era, aí eu li a respeito, no mesmo dia é uma referência de câncer, porque até então você não tem nada, né? Assim, eu não tive ninguém da família com câncer próximo. A minha tia, que eu tenho que agradecer também a minha tia Lucília pelas orações, por tudo que ela também fez e rezou por mim. E ela teve, mas assim, né, não foi meu pai, mãe ou avô, nada, não tive, na família não tem, assim, na linha, né? Mas, beleza. Aí assim, recebi a informação. Aí eu marquei de não sei o que, até então você tá com a cabeça, você fica, nossa, é isso, não é, tal. E ele falou assim, ó, sua coluna vai precisar fazer uma cirurgia nela, ou eu vou tirar a vértebra e colocar um enxerto ósseo de novo, porque ele falou assim, eu não posso tirar nada, mexer, porque pode pegar na sua medula. Se eu pegar na medula, ou se o osso quebrar um pedacinho, então entrar, você para de andar também. Então você não posso mexer, não tem margem para mexer. Então a gente vai ter que, ou dependendo do tipo de tratamento que você for fazer, do local onde está o tumor, eu vou fazer um enxerto ósseo, ou eu vou colocar os pinos e uma haste para deixar essa vértebra sem nenhum tipo de pressão. Bom, aí fui procurar o SECAM para uma primeira consulta e passei para a doutora Mary, que eu também... A gente pega... Não adianta, a gente começa a ir muito, e então a gente pega um certo... não intimidade, mas... Pô, eu não... Assim, todos os médicos que eu peguei, eu não tenho o que falar. Eu dei muita sorte, Deus foi muito bom comigo. Deus foi muito bom comigo, porque são pessoas iluminadas e, enfim, não tenho nem o que falar. O SECAM inteiro, o atendimento... Aliás, eu já vou falar do SECAM, que é o Centro do Câncer de Piracicaba, o tratamento que ele tem com as pessoas. Eu sou mais novo, né? A maioria que estão lá são pessoas mais de idade, mas assim, o tratamento é igual para todo mundo, eles atendem muito SUS, depois eu vou falar disso. A maioria, inclusive, e eu descobri isso porque eu olhei um negócio quando eu fui fazer a minha rádio. Então, assim, não tenho o que falar deles, o atendimento, assim, fenomenal. E aí fui falar com a doutora Mary, e aí ela me explicou, falou assim, agora é o seguinte, agora a gente vai ter que procurar da onde veio, se é primário, se não é, então qual que foi o próximo passo? Fazer um PET scan. Início eu de colete, andando de colete. Fiz um PET scan. PET scan é aquele que você toma uma glicose com radioatividade, não dói nada, é tranquilo, você deita numa máquina como se fosse de tomografia, de ressonância, e fica lá, pode se mexer, e ele faz a leitura do seu corpo inteiro e vê onde tem as células cancerígenas. Na biópsia da coluna, até esqueci de falar isso, veio que foi um carcinoma metastático em tecido ósseo, que pode ter vindo da tireoide, do rim ou do pulmão.
Então, no laudo da biópsia da minha coluna, a célula que estava no meu osso era uma célula cancerígena proveniente da tireoide, do meu pulmão ou do meu rim ou do pulmão, nessa ordem. Por conta dos testes lá, estava nessa ordem na biópsia. E só que assim, não estava com problema de pulmão, não. Então, aí eu fiz até uma tomografia do rim, mas era um cisto normal. Tireoide minha nunca inchou, nunca tive problema, não perdi voz, nada, estava normal. Por isso, do agradecimento a Deus por eu ter dado esse espirro. Porque se eu não tivesse dado esse espirro, eu não ia poder. Por exemplo, vamos supor que eu não fraturasse a coluna. Eu não ia saber. Eu ia ficar com isso muito mais tempo e isso poderia se espalhar em mais lugares. Então, no PET scan, quando eu fiz, deu na tireoide. Só. Com a graça de Deus. No momento que eu vou falar de sentimentos agora sobre o que aconteceu. No momento que eu recebi o diagnóstico com o Dr. Paulo, até o PET scan foi um tempo, umas 2 semanas, eu não lembro muito bem. Foi o pior momento que eu tive, mentalmente. Porque você descobre que está com câncer, você não sabe aonde está. Eu estava com a coluna fraturada, você começa a pensar que pode estar em vários lugares. Aí, assim, eu fiquei muito mal. Acabei tendo que... Assim, mal no sentido assim, eu não deixei a peteca cair, eu não transportei. Meu filho tem 9 anos, eu não passei para ele nada disso. Então, assim, eu sempre fui muito sincero com ele. Falei o que era, falei que eu estava com um problema na coluna, que eu tinha uma coisa assim assado, falei câncer, mas não falei muitas vezes a palavra, que você fica um pouco assim de falar, depois você perde o medo de falar da palavra. A gente não pode ter medo de falar sobre o câncer, porque aqui em casa até então a gente até não gostava nem de falar a palavra, e de repente vem, né? Acontece, então você tem que falar, tem que normalizar isso, porque graças a Deus hoje tem milhares de métodos de você se cuidar e fazer exames e curar, né? E até a cura. Então, essas 2 semanas foram 2 semanas muito difíceis, porque engraçado, eu não tive problema para dormir. Desde o primeiro dia não tive problema para dormir. Minha cabeça não. Agora, durante o dia era com problema, porque foi uma época de férias e eu estava com meu filho. Eu fico com ele geralmente porque eu trabalho de casa, né? Saio para fazer os meus trabalhos e volto, edito foto, mas assim, ele estava de férias, então eu acordava mais cedo, que eu não conseguia dormir muito. Eu ia no quarto dele, via para ele e pensava assim, vem algumas coisas na cabeça, né? Primeiro você fala, por quê? Por que tinha que acontecer? Mas isso logo eu já consegui resolver na minha cabeça, por eu crer em Deus. O Tito, o irmão da minha esposa, conseguiu uma hora para eu falar conversar com o padre Tiago, da paróquia de Cerquilho, que me orientou, foi um orientador espiritual para mim, me explicou várias coisas. Então eu tenho que agradecer muito ao padre Tiago pelas orações, por tudo que a gente conversou, porque com ele eu chorei bastante, porque a gente fala, e agora, né? E a gente não pode desesperar antes, né? Eu já estava assim, antes de saber, eu falei, enfim, você fica com um sentimento muito complicado, mas a gente tem que esperar o diagnóstico completo para depois a gente pensar no que fazer. E aí foi o que eu fiz. Depois que saiu o PET scan, dando que só tinha na tireoide, aí eu fiquei mais aliviado, porque lendo a respeito e as pessoas falando, aí você começa a ver, eu também tirei a tireoide, papapá. A tireoide, assim, todos os problemas de câncer são graves, mas na tireoide, na teoria,
era mais fácil, mais tranquilo de tratar, porque você pode tirar, né, você pode ir lá remover a tireoide e tá tudo certo. E fazer um pós-tratamento e tal. Tipo assim, no pulmão é mais difícil, alguns órgãos é mais difícil, é mais complicado. E o meu era carcinoma, não era sarcoma. Um câncer de baixa mitosidade, as células estavam mais tranquilas, então assim, era uma coisa mais lenta, não era agressivo. E aí, a partir do momento que eu descobri que era na tireoide, a doutora Mary falou assim, agora a minha prima falou, você vai ter uma equipe médica em volta de você, porque isso independente de ser famoso ou não famoso, com plano, com convênio, sem convênio, quando, né, você vai mesmo pelo SUS, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, porque a oncologista ela está tratando ali, né, o câncer, as coisas, mas assim, o meu foi na tireoide, então que eu tenho que ir atrás de um especialista de cabeça e pescoço. E aí eu encontrei, né, me passaram a indicação da doutora Letícia de Franceschi, fantástica, doutora, um abraço, muito parceira, lá de Piracicaba também, da Clínica Convida, e dentro dos exames, ela me pediu tomografia do coisa, me pediu uma biópsia da tireoide, uma punção, então a tireoide você tem uma punção com uma agulha, tira o líquido para saber, foi para a biópsia, confirmou, papapá, vamos operar, enfim, eu ter que fazer a remoção da tireoide. Tem um nome, né, complicado, e a doutora ia fazer a cirurgia. Só que eu precisava estabilizar minha coluna. Nisso também eu estava indo no doutor Paulo. Então, depois do PET scan, a minha preocupação maior era com a coluna. Eu me aproximei mais de Deus, nunca deixei de rezar, sou católico, sempre fiz minhas orações, estava afastado da igreja, voltei à igreja, fui a missas de cura, Tito, né, que me deu uma força nisso também, a Débora, e eu, com a fé, com a esperança, com a minha, né, com as orações das pessoas que estavam ao meu redor, eu fiquei tranquilo em relação ao câncer. Eu estava mais preocupado com a minha coluna. Eu estava com medo de dar um problema, de parar de andar, então me preocupava mais. Então, nisso já foi, a gente já estava em setembro, tá? Então, em outubro, eu consegui, demorou um pouco para marcar, mas não foi problema do plano, foi o hospital da Unimed que demorou bastante, mas aí é questões de burocráticas, né? Mas não tem problema, foi muito bem atendido, hospital bacana demais lá em Piracicaba, e o Dr. Paulo me operou em outubro da coluna. Eu coloquei 8 pinos, eu vou mostrar como é que tá eu vou mostrar agora aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó. Isso aqui é a última chapa que eu fiz. Aqui, ó, tá vendo? 8 pinos. Minhas crianças estão aqui. Aqui é a haste e aqui no meio é a vértebra lesionada. Aqui na lateral, ó, tá vendo como é que coloca os parafusos aqui, ó, né? E aqui no meio tá a vértebra que tá com problema. Ó. Vou tirar aqui do reflexo do. Assim, cirurgia eu nunca tinha quebrado um braço. O máximo que eu trinquei, então assim, foi tudo muito novo para mim. Mas eu tava numa paz tão boa, eu tava com uma fé, uma certeza que tudo ia dar certo. Então eu fui para lá, eu vou contar rapidamente como é a cirurgia, como foi para mim. Para mim não foi, né? Brincando, porque eu entrei lá, fiquei no preparatório, então eles falavam, você toma um comprimido, aí você vai para a sala de cirurgia, o médico se apresenta, né, o Dr. Paulo, as pessoas se apresentam lá, o anestesista, tal, papapá, e beleza, você coloca um oxigênio e depois você apaga. Eu apaguei no comprimido.
Antes de sair do meu quarto, eles me deram o comprimido, falou, né, eu não sei se é Dormund, eu não sei o nome do comprimido, só sei que ele faz você ficar relaxado, até te induz ao sono. Eu dormi, eu acordei, foi no final da tarde, eu acordei 10 da noite. Eu lembro que eu acordei, a primeira coisa que eu vi foi um digital relógio. Eu olhei assim, já tinha sido a cirurgia. Não senti nenhuma dor a mais. O doutor Paulo, nossa, é mágico, assim, fez uma cirurgia impressionante. E tive alta no outro dia já. E aí, claro, eu estava com os pinos, estava com a haste, mas eu preciso de um cuidado com a coluna até sair, porque o que acontece? O câncer está dentro, está em cima do osso, por isso que fraturou. Ele amoleceu o meu osso, ele estava comendo ali. E aí, quando eu espirrei, ele pressionou e amassou. E aí, eu isso foi em outubro. Continuei aí na doutora Letícia, indo nele, na oncologista, porque eu precisava fazer a cirurgia da tireoide. Porque eu ia fazer, aí, isso nesse meio tempo, a doutora Mary e a minha prima Fernanda também conseguiu uma consulta com a doutora Aline Lauda, que ela é oncologista especialista em cabeça e pescoço. E eu tive uma segunda opinião, ela me deu de presente essa consulta, a doutora Aline também fantástica, foi uma telemedicina, mas ela viu os laudos, tal, todo o procedimento, e realmente é aquilo que a doutora Mary tinha passado, que era fazer a radioterapia. Graças a Deus eu não precisei de químio. E eu ia fazer a rádio, só que eu ia fazer a rádio depois de tirar a tireoide. Porque a rádio é na coluna. A rádio é uma radioterapia para diminuir a dor e secar o tumor. Só que nesse meu tempo eu precisava antes tirar a tireoide. Não é que eu precisava tirar antes, mas seria assim, eu já estava meio que encaminhado para fazer a cirurgia de tireoide. E no processo a radioterapia saiu depois. Aí em dezembro eu fiz com a doutora Letícia a remoção da tireoide, que ainda a marca. Nem quase dá para ver, eu estou passando uma pomada, né? Tirou aí eu fiz na Santa Casa, né, no Santa Isabel lá, também maravilhoso hospital. Essa eu já tomei o remédio, mas eu cheguei a entrar na sala, cumprimentei ela, cumprimentei a anestesista, tal. Aí quando botou a máscara de oxigênio, aí eu apaguei. Acordei também depois já no quarto, tranquilo, acordei na sala pós-operatório, depois fui pro quarto, tranquilo. Ela me liberou 6:30 da manhã, já foi no quarto, Lu, tá tudo certo, tá ótimo, deu tudo certo, pode ir para casa. Me deu a alta, eu vim, fiz o cuidado curativo, tal, né? E beleza, te removi, não tive nenhum problema nos linfonodos, com a graça de Deus, então eu só removi a tireoide. Porque às vezes você tem que remover linfonodos, né, essas coisas. E aí removi a tireoide, e aí eu dei início ao processo de entrar com a radioterapia. E aí o SECAM, a radioterapia, isso aí passou janeiro, fevereiro, foi agora em março. E terminou sexta-feira passada. Eu fiz 10 sessões de radioterapia. Agradecer também ao pessoal da radioterapia. E aí eu conheci o Dr. Caio Marcelo Jorge. Ele é radioterapeuta. Dr. Caio, um abraço. Médico fantástico também. As pessoas que tratam, né, que eu falei, as pessoas, desde do atendimento do SECAM, da radioterapia, que é lá, só que é no setor de baixo, das atendentes, a Bruna e o Totti, que foram meus anjos da guarda aí durante o processo de ir na máquina de radioterapia, o atendimento perfeito, eu via que assim, tinha senhorzinho de idade, pessoa da minha idade, o atendimento igual, assim, o cuidado, as palavras positivas, o sempre, tudo bem, papapá, porque assim, é complicado, né? A gente tá as pessoas estão num momento mais fragilizado. E aí eu fiz 10 sessões. A radioterapia, você deita na máquina, como se fosse uma tomografia, ela tem depois eu vou postar a foto da máquina, não que eu tava, que não pode fazer foto lá dentro, mas
uma parecida, e aí você recebe as ondas, né, no local. Então ficou até vermelho assim nas costas, mas você fica de barriga para cima, deitei de barriga para cima normal, você deita e a máquina passeia ali, vai para um lado, vai para o outro. No meu caso foram 10 sessões. Eu ia falar sobre o SUS. Antes de entrar na sala, você tem uma antessala e tem um computador lá. E eu tomei a liberdade de dar uma olhada na lista, né? Tem os pacientes, né? E da onde vem cada um. Dos 25 linhas, acho que tinha 20 a 25 linhas daqueles horários que eu tava, porque é 10 minutos a sessão. Você deita, a máquina roda, e assim, né? Todo mundo que estava lá era 10 minutos. Não passava disso, não. Mesmo assim, alguns que eu sei que era na cabeça, ou né, as pessoas mais de idade que demoram um pouco para deitar ou levantar da mesa. Mas 10 minutos que a máquina gira para um lado e para o outro. Você não gira, é só a máquina, né? Todo mundo SUS. Era eu e mais um senhorzinho que era de convênio. Então, assim, muito bacana, o atendimento assim, muito bacana do SECAM. Efeitos colaterais que eu tive. Muito enjoo. Muito enjoo mesmo, assim, não chegava a passar mal. E na hora que eu terminava, meu pai me acompanhou em todos esses dias, ele veio, tá morando em Minas, mas ele veio para cá, tá comigo desde janeiro em casa, me acompanhando, me ajudando, né, porque eu não posso dirigir, fica mais difícil. E assim, te dá uma náusea, né? Porque é na região aqui do abdômen, tal, onde pega nos órgãos, tal, assim, não é que pega nos órgãos, passa pelos órgãos, assim, não atinge, não dá nenhum problema, mas tem esse enjoo. E aí, terminei agora, vou voltar no Dr. Caio para ele me dar alta daqui 2 semanas para saber qual que foi né, como é que ficou. Isso aí depois eu compartilho, né, nas redes, aí vou botar no Instagram e vou fazer, e tô na dieta para fazer o PCI. O que é o PCI? É uma cintilografia, né? Uma pesquisa de corpo inteiro. Eu estou numa dieta sem sal iodado, não posso comer iodo e alguns outros alimentos durante 15 dias. Amanhã eu vou tomar uma dose de um remédio para depois fazer essa cintilografia para saber se ficou algum resquício, né, da célula cancerígena, e o iodo aí ele aparece, daí se caso tiver eu vou fazer a iodoterapia. A iodoterapia, que eu saiba, você toma uma medicação tal, mas eu não, depois eu explico se eu for fazer como é que é. Tá bom? Então é isso, pessoal, assim, se você tá com esse diagnóstico, tá com alguma dor assim, né, e descobriu, se o seu câncer tá no começo, primeiro tenha fé, não se deixe abater, tenha força, tenha coragem, pense na sua família. Se você não tem, na pessoa mais próxima que você mais gosta, porque assim é muito importante a gente passar sobre esse processo tranquilo. Eu acabei nesse processo tomando só um remédio para ansiedade, não tomei nenhum remédio para dormir, não me desesperei muito que no começo, só que foi muito você olhar para o seu filho e falar, mano, será que eu vou estar aqui daqui a um ano? Porque você não adianta, você vem isso na cabeça. E só que esse pensamento foi, em pouco tempo, ele foi esquecido pela minha fé e pela minha crença em Jesus e Deus, Maria, que está cuidando de mim, da minha saúde e da minha família. Então, é esse o meu recado. Se vocês tiverem algumas dúvidas, quiserem deixar comentários, me entrar em contato, não tem problema. Eu estou na região de Piracicaba, então todos esses médicos que eu falei, que eu vou deixar a relação aqui, são médicos de Piracicaba, que atendem em Piracicaba. Que, assim, eu não tenho o que falar deles. Eu tive Deus foi muito bom comigo, tive muita sorte de ter médicos
super bacanas e foi tudo perfeito, eu não tenho o que reclamar, só agradecer, tá bom? Aos meus amigos que não estavam sabendo, eu mando um abraço e estamos aí, estamos na reta final e já já volta aqui às condições normais, né? Eu tô andando de bengala, é outra coisa também, eu tô andando de bengala já faz um tempo, porque depois que agora há pouco tempo atrás, eu dei tava andando sem a bengala e deu uma rateada ali, doeu do lado direito, eu tive que segurar, eu falei, não, eu vou, minha esposa falou, compra uma bengala. Aí eu tô andando de bengala, uma bengala de alumínio, não tem problema nenhum, porque é melhor a gente estar firme do que depois, né, porque por mais que eu esteja com os pinos, ainda está fraturado, então eu preciso saber, né, como é que vai ficar a minha vértebra, né, depois da cura total aí, da eliminação 100% das células daí do câncer que estão aqui, tá bom? E é isso, gente. Só uma coisa sobre a radioterapia, tá? Eles fazem umas marcações de caneta na gente, pelo menos no meu caso foi assim, e você tem que ficar com essas marcações durante uns 10 dias. Eles colocam uns adesivos e tal, porque a marcação que a máquina depois tem que ser exatamente ali. Então você não pode remover nada. Então, durante 10 dias né, a gente vai, eles fazem essa marcação e depois você começa o tratamento. Mas é tranquilo, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, quiserem qualquer informação sobre os médicos, até sobre alguma coisa relacionada à doença, fiquem à vontade, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Eu vou postando as atualizações a partir de agora, tá bom? Um abraço, tchau.